Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia, de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos, de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa que vá ao supermercado, mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Aqui quem está falando é o William Sanches, terapeuta, e espero que as minhas palavras tenham te ajudado. E passe essa mensagem para frente, porque nós precisamos trabalhar o maior número de pessoas otimistas nesse momento. Começa nesse momento um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai passar. Aqui queremos agradecer primeiramente a Deus por esse momento e queremos agradecer ao presidente Bolsonaro por estar olhando com bons olhos para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. Aqui estamos no município de Afonso Bezerra, onde foi realizado esse trabalho de 3 postos para a zona rural, comunidade do Canto Grande, assentamento Progresso e assentamento Alta Felicidade 1. Muito obrigado, presidente. Alguerzinha, meu povo! Muito bem, Bolsonaro! Quando eu viajei para Bagé com o prefeito, ele falou do drama, entrei em contato com o comandante do Exército, o João da minha turma. Eu estava a bordo. Estava a bordo, sim, exatamente. Participamos de defesa, da possibilidade do Exército, se tinha como encampar essa obra. Né? Então, o primeiro sinal, em poucas horas, positivo. E depois fomos ver a questão da burocracia, recursos, financiamento. E chegamos então nesse dia D, que estamos ao assinar essa documentação, estamos prontos, o Exército está pronto para começar essa obra. O Exército, como sempre, o Exército. Tá certo? Esse primeiro documento aqui é a repactuação que está sendo feita entre a Prefeitura e o Ministério do plano de trabalho original. Vamos fazer uma modificação do projeto para permitir que a Prefeitura possa contratar o Exército para que seja feita a obra. O tema de engenharia do Exército é muito importante porque é uma obra que a gente já fez no passado. Estamos retomando, né? Uma obra boa, eu sempre falo o leque de opções, nós estamos na ferrovia, rodovia, obra hídrica. Então, para o adestramento nosso é muito bom. E dando início a mais uma obra parada dessas mais de 30 mil obras que o senhor herdou aí, uma obra que ficou 10 anos, presidente, e que é a água para o consumo das pessoas. Bagé tinha Sapé, o Nix conhece, de ser uma cidade do sul do Brasil, no fundo do Rio Grande do Sul, vizinha do Dom Pedrito, terra do comandante Pujol, que não tinha água para o consumo, presidente. O senhor do Nordeste,
ao fundo, ao início do Rio Grande do Sul, o senhor está combatendo a seca. Então, eu agradeço ao senhor, em nome de toda a sua equipe, ministro Onix, pela articulação, comandante do João, ministro Marinho, Fernando, deputado Cetinha, a todos, mas a Deus pela sua vida, pelo seu empenho e pela sua palavra. Está novamente a gasolina amanhã, ele só sai depois do dia 20. Não quer dizer que o outro vá interferir, né, para evitar o pessoal do mercado e falar um montão de besteira. Ou melhor, o pessoal especular no mercado. Mas a gente tem como atacar outras áreas, fraude, batismo, preço abusivo, para diminuir o preço. Porque 2 anos que ele teve lá, nada disso foi levado em conta. Vamos buscar a maneira de termos mais refinaria no Brasil. Eu sei que demora, mas tem que começar. Tudo bem. Operação Calvário. Força-tarefa combate fraudes no fornecimento de material didático na Paraíba. Operação Desmascarados. CGU e PF combatem desvios de recursos no Rio de Janeiro. Operação Estoque Zero. CGU e PF combatem desvios da saúde em Pinheiro, no Maranhão. Operação Sempiternos. CGU e PF combatem superfaturamento na saúde em Araguaína, Tocantins. E muita gente gosta de criticar, mas foi, seu presidente, no ano passado, eu lembro a quantidade de dinheiro que foram para os estados. No meu estado, por exemplo, tinham quase 3 folhas em atraso e foram pagas com o dinheiro que o senhor mandou para o Covid. Hospitais de campanha foram feitos e desmobilizados porque eles não acreditavam, alguns estados, que ia ter a segunda onda. Não é erro nem acerto, porque ninguém sabia. Mas desmontaram os hospitais de campanha. E se fosse construído pelo presidente Bolsonaro, escute o que eu estou dizendo, todos vocês, a maioria dos que criticam, ia chamar o presidente de negacionista porque desmontou o hospital de campanha. E eu não vi uma palavra sequer chamando nenhum governador de negacionista porque não acreditou que viria a segunda onda. Então vamos ser justos. Porque falam de vacina, mas em junho do ano passado, o governo assinou, fez o primeiro contato com o Reino Unido, fez um MP de 1,9 bilhão de reais para a compra da vacina AstraZeneca. Logo depois, 2,5 bilhões de reais para a compra de vacinas do COVAX Facility. E no ano passado, no final do ano, um MP de 20 bilhões de reais para comprar qualquer vacina que fosse aprovada pela Anvisa. São 24,4 bilhões de reais, presidente. E continua dizendo que o presidente não comprou vacina. Esse mês teremos mais de 20 milhões de vacina. A março, abril e maio serão quase 140 milhões de vacinas. Até o meio do ano, 200 milhões. E até o final do ano, aproximadamente 400 milhões de vacinas. O Brasil já é o 6º país em números absolutos de vacinados. Se a gente abre o jornal, se a gente lê a notícia, parece que nós somos o último. Então vamos começar a falar bem do Brasil. Vamos começar a vender bem o Brasil. Falar a verdade, que é isso que a gente está falando. Até porque, presidente, eu vi a campanha municipal, pareciam que eram grandes carnavais acontecendo, aglomerações em todo canto, 5.700 cidades aglomerando, e ninguém falava nada. No Réveillon a mesma coisa, Carnaval a mesma coisa, e ninguém fala nada. Mas se o presidente sair, cumprimentar 10 pessoas, aí cai o mundo. Vários prefeitos que batiam no presidente assumiram e o vírus continuou matando muita gente. Até os Estados Unidos, presidente. Trocou o presidente e o vírus continuou matando muita gente. Porque o vírus não tem partido. E nós, com a quantidade de vacinas que o presidente
comprou e com a capacidade e eficiência que o governo tem, logo sairemos dessa e seremos um grande país em número de vacinados devido ao trabalho do governo Bolsonaro. Eu queria aqui fazer esse discurso, porque quando a gente lê um jornal, parece que a gente não está no Brasil. Eu digo, parece que eu não sei onde eu estou. Então a gente tem, presidente, que combater e rebater, falando a verdade e repercutindo a verdade, porque esse governo é honesto, trabalhador e competente. Muito obrigado, povo José Simão. E daí? E daí que o governador do Amazonas comprou respiradores superfaturados numa adega de vinhos? E daí que o governador do Pará comprou respiradores que não funcionam? E daí que prefeitos estão fazendo a farra com o dinheiro do contribuinte, aproveitando-se dos decretos de calamidade pública? E daí que o governador da Paraíba recebeu 11 milhões para o combate ao Covid-19 e destinou 7,5 milhões para a imprensa mentir sobre a situação do seu estado? E daí que o governador de São Paulo, João Dória, comprou 550 milhões em respiradores da China sem licitação, a um custo de 180 mil cada? E daí que o governador do Rio, Wilson Witzel, comprou 185,5 milhões em respiradores sem licitação, usando o Fundo de Educação do Estado, e os respiradores não foram entregues. E daí que o governador de Santa Catarina comprou 33 milhões de aparelhos respiradores e não recebeu nenhum deles. E daí que a governadora do Rio Grande do Norte recebeu o dinheiro do governo federal e nem o hospital de campanha fez. E daí que pessoas por todo o Brasil estão denunciando que entes queridos estejam sendo enterrados com laudos do Covid-19, sendo que as famílias relatam que eles chegaram aos hospitais com outro tipo de enfermidade. E daí que há anos os hospitais da rede pública sempre estiveram superlotados, onde milhares de brasileiros já morreram por falta de atendimento, falta de medicamentos e de médicos. E daí que cidadãos de bem estejam apanhando da polícia e guardas municipais pelo simples exercício de seu direito constitucional de ir e vir. E daí que milhões de brasileiros percam seus empregos, passada a onda de mentiras, todos serão afetados pelo desemprego e a fome. E daí que a Globo Lixo, Folha de São Paulo, Veja, tem deputado, tem senador, tem ministro do STF, tem CNN, se uniram para derrubar o presidente, independentemente do sofrimento do povo. E daí que o STF esteja soltando políticos corruptos, estupradores, assassinos, chefes do tráfico, com a desculpa de que é para evitar o contágio do Covid-19. E daí que torcem pela morte dos mais diversos tipos de doentes para que possam ser computados como vítimas da pandemia. E daí que estão gastando rios de dinheiro com caixões, aberturas de covas, sacos para defuntos, mas o número geral de mortos em 2020 é inferior ao mesmo período em 2019. E daí que estão resistindo ao tratamento precoce da hidroxicloroquina, que tanto tem salvado pessoas. E daí, para tudo isso, se o importante é detonar o presidente da República. Texto anônimo. Sábado, 6 de março, uma delegação nossa está indo para Israel, chefiada pelo ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, e aqui representantes do nosso governo, a saúde, ciência e tecnologia, Itamaraty, entre outros. Então o objetivo dessa viagem é mais que um intercâmbio. Estamos buscando aqui protocolos, acordos na ciência e tecnologia que será
muito proveitoso para a questão do momento que nós vivemos, do vírus, bem como um legado para o futuro. Então, Marcelo, rapidamente explica para a gente o objetivo dessa missão. O objetivo dessa missão, presidente, é a gente levar, nesse acordo de cooperação com Israel, toda a área de ciência e tecnologia e da saúde que nós estamos desenvolvendo no país e Israel, para fazer esse acordo de cooperação em várias áreas do conhecimento, inclusive de medicamentos e também de vacinas, que nós estamos aqui desenvolvendo na rede vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia e também no Ministério da Saúde em várias áreas do conhecimento. Então esse acordo de cooperação vai ser muito importante para o Brasil, porque integra as duas nações em várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento de drogas e vacinas. É um esforço de cooperação internacional, de aproximarmos a nossa academia, o Brasil, de instituições de renome internacional e para deixar um legado para as próximas gerações de ciência, saúde e tecnologia. Aproveitando, tem uma vacina brasileira em desenvolvimento. Isso você também está levando para lá. Qual a vantagem da vacina brasileira? Presidente, a vacina brasileira que está sendo desenvolvida no Brasil são 15 plataformas de vacinas, 15 vacinas diferentes e 3 chegaram a um grau de maturação que pode iniciar no próximo mês os ensaios clínicos em pacientes. Uma delas já deu entrada na Anvisa. Então, nós temos a possibilidade de fazer também essa interação com as vacinas que estão sendo desenvolvidas em Israel. Então, a gente tem a possibilidade de desenvolver uma vacina. Qual a vantagem disso? Se tivermos uma mutação no Brasil, nós dominamos a tecnologia e podemos mudar rapidamente a vacina, adaptando a nova mutação. Isso é uma questão de soberania nacional. Bem, diariamente teremos informações do que está acontecendo em Israel e nós divulgaremos aqui no nosso canal. Boa sorte a todos vocês e Deus os acompanhe. Você realmente sabe qual o custo do Bolsonaro? O custo de alguém que acabou com a corrupção nas estatais e que zerou os impostos federais do diesel e do gás de cozinha, que garantiu a autonomia do Banco Central e que mandou privatizar as empresas que davam prejuízo e serviam de cabide de emprego. Lembra dos tempos em que todo dia alguém do governo era preso? Pois é, esses tempos não existem mais. Lembra dos tempos das greves infinitas e de quando invadiam a sua propriedade privada? Verdade, esses tempos também não existem mais. Qual o custo de alguém que tem coragem de dizer aquilo que todos os brasileiros pensam, mas que você nunca vai ouvir da boca de outro político? E a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, não deu certo. Que defende com unhas e dentes a liberdade de expressão, mas que ao mesmo tempo tem coragem de pôr fim à boquinha dos veículos de imprensa, pagos para elogiar os governantes. Que adotou medidas para salvar 10 milhões de empregos e tirar 23 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Mas que é chamado de genocida pelos isentões de plantão, simplesmente porque defende o pai de família que precisa e quer trabalhar. Seja sincero, quantos de nós brasileiros conseguem ficar trancados em casa, esperando o coronavírus passar? No fundo, nós sabemos que discurso bonito não enche geladeira. Afinal, qual o custo de um político que cumpre as suas promessas? Vamos quebrar esse sistema juntos. Vamos dar o 13º para quem recebe Bolsa Família. E esses recursos virão do combate à fraude e à corrupção. Os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios, que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Você sabe qual o custo de alguém que está mudando o Brasil? Este é o preço a ser pago, com o sacrifício da própria vida. O Brasil tem rumo. Fique em casa, porque se você sair, corre o sério risco de morrer de uma doença com uma taxa de letalidade de menos de 2%. Fique em casa, assim a gente pode estudar seu comportamento para poder te controlar através do seu vício nas redes sociais. Fique em casa, enquanto a gente impõe novas regras de conduta e normalidade e não ouse questionar ou desobedecê-las, afinal, seu vizinho está te observando e pode te denunciar. Fique em casa e evite pegar sol ou se expor às bactérias, assim o seu sistema imunológico fica fraco
e muito mais suscetível de sucumbir ao vírus chinês. Fique em casa e evite todo e qualquer contato e comportamento humano, principalmente raciocinar logicamente. Afinal, não queremos que você lute por liberdade ou pela sua família. Queremos apenas que você se sinta nada mais do que um animal domesticado e obediente. Fique em casa, sem liberdade, sem trabalho, sem escola, saúde, religião e viagens. Mas não esqueça que você tem o TikTok e o Netflix. Fique em casa, enquanto continuamos impondo nossa agenda mundial globalista sem qualquer resistência da sua parte. Afinal, você nem mesmo sabe o que é isso, né? Fique em casa e só saia no momento em que pudermos injetar em você alguma coisa que você nem faz ideia do que seja. Mas, como você já está domesticado, nem vai questionar mesmo, né? Fique em casa e sinta medo de se tornar humano, de viver normalmente, de ser livre. Porque tudo o que nós precisamos para que a nova ordem seja imposta de uma vez por todas é que você aceite de bom grado ser nosso escravo. Mas se você, assim como eu, não deseja ser escravizado ideologicamente, compartilhe nas suas redes sociais e marca nos comentários alguém que precisa ver este vídeo antes que seja tarde demais. Enfrentava, mas não era nem tanto o mau cheiro que vinha desse ambiente, né, da rua, mas tinha mais era as carapanãs, né, por causa das crianças, que antigamente as crianças sabiam muito, era febre, justamente por causa disso, né. Hoje a gente atinge uma meta de 93% com a conclusão da 4ª etapa de esgotamento sanitário da cidade de Boa Vista. É um índice bastante favorável, se igualando às 3 primeiras capitais do Brasil de maior saneamento, que é um orgulho para o estado de Roraima. É um momento ímpar. Nós estamos levando o progresso, a dignidade a grande parte da nossa população. Só de rede coletora e interceptoras foram 281 quilômetros de rede. Melhorou bastante para nós. Não tem muito risco da dengue ou mosca, tinha bastante mosca, não tem mais, mas melhorou bastante para nós, moradores daqui do bairro. A Luana, que nós assistimos há pouco, nos relata a sua alegria, a sua satisfação de ter testemunhado ao longo de um período essa transformação que sua cidade viveu. Hoje nós temos uma cidade saneada, com água tratada, com esgoto coletado e tratado. É esse o retrato que queremos para todo o Brasil, junto com o governo do presidente Bolsonaro.